Contas do Instagram e do WhatsApp bloqueadas ou banidas sem explicação podem causar prejuízos que vão além da vida digital, principalmente para quem usa as redes sociais para trabalhar. E a Justiça tem recebido cada vez mais casos envolvendo este tipo de situação. Para explicar, então, o que o usuário pode fazer e como garantir os próprios direitos, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito digital, a Laila Rodrigues. Por que este aumento de casos? Laila, bom dia e obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom, é importante entender que os bloqueios, na maioria dos casos, eles saem de um sistema automatizado que classifica o comportamento por padrão. Agora, inclusive em agosto, a própria WhatsApp, a própria Meta, informou que houve um erro do sistema. Esse erro ele aconteceu por causa de uma IA, ou seja, uma inteligência artificial que estava controlando, como eram os termos de uso e etc., e ela deu erro. Um outro fator que acontece é quando você identifica uma quebra dos termos de uso. Nem sempre a pessoa quebrou os termos de uso, mas o sistema identifica isso. Então, o que nós temos observado é que a IA que controla, os termos de uso e todas as atividades dentro do WhatsApp, do Meta, do Instagram, do Facebook, tem sim gerado problemas inesperados. Ô Laila, e o aplicativo ele pode simplesmente ali retirar a conta do ar ou precisa informar ao usuário o motivo desta suspensão? Correto. Teoricamente, ele tem que informar o usuário, sim, de que aquela conta ela foi violada ou que ela vai ser bloqueada. Porém, o que nós percebemos atualmente é que a pessoa entra no sistema e já percebe que ela está suspensa ou ela está bloqueada. Ela não recebe um e-mail anterior. Então, as plataformas não estão seguindo as diretrizes do marco legal, digital, e nem das outras legislações vigentes, como o Código de Defesa do Consumidor. O correto seria, de fato, receber antecipadamente para poder se defender daquilo e, após uma análise, haver ou não bloqueio. Mas o bloqueio acontece antes dessa análise. E o que a pessoa deve fazer ao perceber que perdeu o acesso à conta dela, seja do WhatsApp, do Instagram? Tem um passo a passo? Tem um passo a passo. A primeira coisa é ela printar aquela imagem de que ela foi suspensa. A segunda questão é que normalmente essas plataformas permitem que você tente recuperar de forma administrativa. Então você vai fazer todo o passo a passo da própria plataforma, mas printando o passo a passo para comprovar que você estava fazendo. Uma recomendação que nós fazemos sempre é quando você cria uma plataforma ou quando você entra na plataforma, você já ter um print de que você é o proprietário dela, tá? Posteriormente, você tem duas ações que você pode ir. Você pode ir direto ao PROCON com esses prints, comprovando que houve uma violação da plataforma e o PROCON vai fazer o processo administrativo. E, não dando certo no PROCON, você pode ir direto para a Justiça, através de um juizado especial, ou ainda procurar um advogado de sua confiança para que ele entre com um pedido liminar, principalmente se você for do comércio, que você precisa daquela plataforma para trabalhar, tá? E aí você vai pedir uma tutela antecipada. Exatamente isso. Quem usa as redes sociais para trabalhar e perdeu o acesso, tem prejuízo financeiro, pode pedir uma indenização? Não só pode como deve, mas para isso ela vai precisar comprovar que houve gastos dentro da plataforma e quais são os prejuízos efetivos que ela está tendo. Por isso que é importante você sempre ter um print da sua plataforma, da sua conta, para comprovar, por exemplo, perda de seguidores ou perda de algum negócio que podia ter sido feito dentro daquela plataforma, principalmente quando se trata de WhatsApp. Tá bom? Então, o comerciante, ele pode sim exigir um dano moral e um dano material. Já a pessoa que não trabalha com isso, ela também pode exigir, mas a comprovação fica um pouco mais prejudicada. Bom, se não conseguiu resolver a situação pelos canais de atendimento das plataformas digitais, tem um momento correto, certo, para buscar a justiça? O ideal é você esperar que a plataforma te responda, porém existem casos que a plataforma não responde. Então você dá uma semana para a plataforma, tá bom? Uma semana ou 5 dias, é o que for mais adequado dentro das suas necessidades, se você for um comerciante, por exemplo. E aí, na sequência, você já vai atrás do PROCON, se você não for comerciante. Se você for do comércio ou trabalhar com isso, o ideal é já ir direto para a justiça, tá bom?
Tá certo. Doutora Laila Rodrigues, advogada especialista em direito digital, muito obrigada por todas as orientações e um bom dia. Obrigada, bom dia.